nós vamos continuar tratando sobre esse assunto, então, né, que é a integração, feito alguns exemplos dessa integral, visto que assim como está, ela a gente não tinha feito. O último exemplo era não consegue né, que mudar a ordem de integração, né? Então, muitas vezes acontece isso, né? Você precisa mudar a ordem de integração para poder avaliar então tranquilamente sua integral. Tá? Então, só vamos lembrar daquela época, aquele dia. Assim, ó, a primeira é a região em que está sendo a região em que está sendo considerada essa integral, né? Então, vamos escolher uma linha mais fininha. Observe que o x ele está no intervalo de y meios a 1 meio, e o y ele está no intervalo de 0 a 1. Tá bom? Então está nesses dois, nós temos essa integral então com essa característica que tanto para o x quanto para o y, né? Então nesse caso a gente recomenda a você desenhar cada um dos extremos dessas partes, né? Então, por exemplo, você vai ter que desenhar a parte y meios igual a x, depois vai ter que desenhar a parte x igual a 1 meio, né? X igual a 1 meio, depois vai ter que desenhar aqui no outro y igual a 0, que é um extremo, né? E y igual a 1. Tá? Então você desenha essas quatro equações dentro do plano cartesiano. Então fazendo esse desenho, você vai ver o seguinte, que o desenho, a primeira, essa aqui, meios igual a x, corresponde a uma reta, não é? Tá? Então é a reta y igual a 2x. A reta y igual a 2x, ela é uma reta bem empinada, né? Tá? Ela cresce bem rapidamente. Estamos desenhando então nossa reta, né? Então a reta y igual a 2x é uma reta que cresce rapidamente, né? 2x então é bem rápido o crescimento. Agora a x igual a 1 meio, ela é uma reta vertical, né? X igual a 1 meio, que corta exatamente no ponto 1 meio ao eixo x, né? Y igual a 0 é o eixo x, então será y igual a 0. Igual a 1 será então o eixo, desculpe, uma reta horizontal à altura 1, né? Então y igual a 1. Então, dados essas quatro retas, esses quatro contornos, obviamente sua região não pode ser outra do que esse triângulo está encerrado aí, né? Tá? Não pode ser outro que esse triângulo que está aí. Então essa é a região que você tem que levar em conta nessa integral. Agora, claro, se lhe entregam o desenho dessa região, é mais fácil, né? É mais rápido. Né? Se não lhe entregam o desenho, então você vai ter que construir o desenho.
Mas então, uma vez feito isso, aí você tem que montar a integral, só que agora trocando a ordem de integração. Então a integração era integral de 0 a 1. Desculpe. Integral, então vamos colocar a dupla integral. E na menos x quadrado, só que agora a ação vai ser alterada, né? Então vai ser dy dx. Tá certo? dy dx. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando você altera essa ordem, então você tem que ver, tem que observar que o x, nesse caso, que é a variável externa, digamos assim, a variável mais externa da integral, ela fica fixa. Então, quando o x fica fixo, isso significa que você vai ter que traçar uma reta vertical, não é? Significa que você vai trabalhar assim, então. Né? Eu estou fazendo um traço aí na... Então, se o x é fixo, você tem que se perguntar ao fazer esse traço preto aí, o y vai de onde a onde? Então aí você pode ver claramente que o y vai desde esse ponto aqui de baixo, que é o y igual a 0, né? Então já vamos colocando 0, até a reta lá em cima, que é a reta y igual a 2x. Então colocamos y igual a 2x. Bom, feito isso, agora então você deixa variar o x. Obviamente esse traço preto que você tem aí no quadro, ele pode variar desde 0 até 1,5, né? Então vai desde 0 até 1,5. Pronto. Então, feito isso, você integra essa dupla integral, né? Só que agora você observa que essa primeira integral aqui, essa integral que estou colocando entre parênteses, é uma integral em relação a y. Isso quer dizer que o x é constante, x quadrado pode sair para fora da integral, não é? Então, quando sai fora da integral, esse n menos x quadrado deixa de ser um problema na integração. Esse processo não podia ser feito aqui não dá para integrar. Né? Aí não dá mesmo. Mesmo que com tabela ou com algum programa que faça a integral, você não vai conseguir isso aí, porque a integral nesse caso não existe mesmo, né? Quer dizer, a integral de maneira fechada, né? De maneira algébrica. Claro que numericamente ela pode existir, mas não adianta numericamente, né? Tá? Então, esse exemplo lhe ilustra como nós podemos mudar a ordem de integração e continuar integrando então nosso processo, tá bom? Bom, então essa integral foi feita lá na web passada, tá? Mas de qualquer maneira eu vou colocar algum exemplo no exercício, na lista de exercícios, acho que tem alguns exemplos aí, você pode olhar com mais detalhe esse exemplo aí que estamos fazendo, né? Então vamos passar para outras aplicações da integral dupla. A parte de mudar a ordem de integração às vezes é vital, não é? Não só importante, mas vital. Bom, a integral dupla também serve para calcular o volume. Tá? Então, olha só, nós temos, por exemplo, essa figura, esse sólido,
é uma cunha, na verdade, né? Então, esse sólido, claro, obviamente por métodos geométricos da geometria clássica, né? A gente pode calcular, obviamente, esse volume, né? Então, também nós temos a geometria clássica que pode calcular esse volume. Esse volume é um que? Um prisma, né? É um prisma triangular. Então, o volume pode ser calculado através das fórmulas da geometria clássica, da geometria do espaço, espacial, né? Então, só que também pode ser calculado o volume mediante a integral dupla. De que forma? Pois é, se você tem um sólido dessa forma, você observa aqui que esse sólido, a base desse sólido está no chão. E o chão é precisamente um retângulo. Não é? Então, ele é um retângulo, o chão desse sólido. Tá? Esse chão define justamente a região R. Então, se você desenha a região R, ou seja, digamos, a sombra do sólido lá no chão, no piso, né? Então você vai ver assim, ó, o x está até 4 e o y está até 2. Então a sombra do sólido vai ser assim, mais ou menos, né? Tá? Então essa seria a região R. A sombra do sólido lá no plano XY, lá no chão. Olha, então o volume desse sólido não será outra coisa do que a integral sobre aquela região R, né, da função f de xy diferencial de área. Tá? Então, não sei se você lembra, o volume de um sólido justamente origina a integral dupla, né? Tá? Então basta calcular essa integral. Só que, claro, assim como está, a gente não consegue calcular, né? Então vamos ter que calcular mediante as integrais iteradas. De que forma? Então, agora a gente faz integrais iteradas, então, né? A função f de xy está dada aqui. Ela é y meios. E agora você escolhe uma ordem de integração. Pode ser de x, de y, por exemplo, né? Se você escolhe essa ordem de integração, então você tem que ver que o x está variando de 0 a 4. E o y está variando de 0 a 2. Tá bom? Então está formulada essa integral. O que resta é calcular essa integral mesmo, né? Tá? Então vamos fazer isso. Vamos calcular. Ela pode ser calculada integrando duas vezes desculpe, fazendo duas integrais, né? Então tá. Como é que nós vamos calcular isso aí? Vou pegar minha colinha para não me esquecer. Então, tem coisa aqui, tem a mesma coisa, né? Então, só para lembrar como. Então, nosso volume então é igual a integral. Nós tínhamos colocado então de 0 a 4.
desculpa, de 0 a 2, integral de 0 a 4, y meios de x de y. É essa que nós tínhamos colocado. Tá bom? Então agora nós vamos calcular. Assim, ó, essa integral, a primeira integral, essa que estou colocando agora em parênteses. Oh, chegou a Marli. Boa noite, Marli. Y meios, que é uma constante, vezes o x, só que o x vai variar desde 0 até 4. Diferencial de y, né? Então estamos integrando em relação a x. Deu essa integral. Agora a integral de 0 a 2. Quando o x vale, então colocamos y meios. Quando o x vale 4, o x vale 4 mesmo. Quando o x vale 0, vale 0. De y. A integral então fica a integral de 0 a 2. De 2y dy, tá bom? Aí nós integramos, então fica 2 vezes y quadrado sobre 2, que é a integral de y, né? Entre 0 e 2, ou o que é a mesma coisa, y quadrado desde y0 até y2. Quando y vale 2, isso aqui vale 4. Quando y vale 0, isso aqui vale 0. Então o volume vale 4. Isso, é isso mesmo. Isso aí, Lisiane. 4, o volume dá 4 mesmo, né? Então, fazendo as integrais assim, bem simplesinhas mesmo, né? Você vai ver que essas integrais então conduzem ao volume do sólido, né? Da cunha aquela, né? Então o volume terá 4 unidades de volume. Tá bom? Agora, de repente, a modo de treino, você pode integrar ao contrário, ou seja, não xy, mas yx, por exemplo. Né? Então, vamos fazer isso, de repente, você tem que chegar na mesma resposta, que é 4, né? Não deve chegar, né? Então, a modo de treino, você pode calcular então a integral ao contrário, né? Com a outra ordem de integração. Tá? Vamos encontrar outro volume. Acho que um volume um pouquinho mais sofisticado é esse aí. Tá? Agora esse volume é um pouquinho mais complicadinho, né? Um pouquinho mais elaborado. Tá? Mas você pode estar notando ele é uma... Se você vê bem ele é uma pirâmide, não é? Só que a pirâmide ela está deitada, digamos assim, né? Está derrubada no chão. Tá?
Então vamos calcular o volume dessa figura aí, desse sólido aí, né? Também novamente por integração. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o volume e fazer a sombra dele. A sombra desse volume, qual é a sombra desse volume? Olha só. Se você faz um esforço então em imaginar como seria o XY, você vai ver que a sombra está aqui, né? A base, digamos assim. Deve ser um triângulo, não é? Ah? Então, esse triângulo está dado por y igual a x, como você está vendo aqui. Y igual a x. Por y igual a 2. Então, estará por aqui. Então, aqui será y igual a x. Nossa canetinha está com a luz. E esse aqui será o y igual a 2. Então, a sombra, digamos assim, a projeção do sólido sobre o plano XY será esse triângulo aí. Tá certo? Então agora, uma vez que identificamos a região R, nós podemos dizer que o volume é a integral dupla, então, sobre a região R da função f de xy diferencial de área, né? Esse é o volume. Beleza. Agora vamos aos detalhes de cálculo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora é escolher uma ordem de integração. Tá? Então vamos escolher, por exemplo, vamos escolher a ordem de x de y. Tá bom? Só para treinar, né? Então, olha só. Essa ordem de integração, ela requer que você fixe o y. O que significa fixar o y? Fixar o y significa então que vamos ter que fazer uma reta horizontal, né? E vamos ver de onde a onde varia o x. Então aí você pode perceber, pelo desenho que estou fazendo, que o x varia desde zero, desde esse ponto zero, até x igual, até a reta, né? Onde o x é igual a y. Pronto, então já encontrei a ordem, os limites de x. Agora o y ele pode variar desde zero, aqui embaixo, até a altura 2. De 0 até 2. Integral de qual função? Pois é, a função está aqui, está dada como 4 menos x menos y. Pronto, montou a integral. Então a segunda etapa, a segunda fase do jogo é calcular essa integral. Tá bom? Então tá, até aí tá. Então, você observa que tem várias etapas, né? A primeira etapa deve ser identificar qual é a região, qual é a sombra do sólido para baixo, lá no chão. Uma vez que identificou, identificar significa então colocar as equações junto, viu? Tá? Colocar as equações junto é bom, porque assim dessa maneira você vai saber de onde a onde estão se deslocando as variáveis. Uma vez que identificou a região, então monta
monta a integral para calcular o volume. Tá? Para montar a integral, você precisa escolher uma ordem de integração. Tá? Neste caso, por exemplo, a gente escolheu dx dy, por exemplo. Você poderia escolher ao contrário, de y dx, mas então aí os limites das integrais ficariam mudados. De repente, no final, a gente primeiro resolve essa integral e depois a gente formula a dupla integral e deixa para você, de repente, calcular, né? Então vamos fazer isso. Bom, então agora vamos proceder ao cálculo daquela integral. Então, só para não esquecer nosso sólido, está aí. Então vamos lá. Volume, então. É a integral de 0 a 2, integral de 0 a y, de 4 menos x menos y, de x de y. Tá? Essa é a integral. Vamos ver. Vamos integrar então direto. Nossa, não sei por que essa... Depois do igual sempre acontece aquele fenômeno, né? De 0 a 2, mas o y não é 2, é x. Ah, então tá, vamos ter que voltar aqui. Vamos ter que voltar no desenho aqui, ó. Nesse desenho aqui, viu? Então olha só, nossa região é um triângulo, aquele triângulo que está aí desenhado, né? Então tá. Se a gente escolhe a ordem de integração x, y, dx de y, então a gente fixa o y, fixar o externo, né? Fixar o y significa fazer uma reta. Então aqui esse corresponde ao y fixo, uma reta horizontal, certo? O y está fixo aí. Só que então, agora nos perguntamos, se o y é fixo, o x varia de onde a onde? Então, você pode ver nesse traço vermelho aqui, nesse que estou ticando agora, você pode ver que o x vai variar desde aqui, desde esse ponto que estou fazendo agora em pretinho, né? Ou seja, desde 0, aqui o x vale 0, não é? Nesse primeiro ponto, o x vale 0. Até aquele segundo ponto, que corresponde à reta. Quanto vale o x nesse ponto? O x nesse ponto vale y. Por quê? Porque, ora, a equação da reta é y igual a x. Então, quanto vale o x? Y. Então, por isso que nós colocamos de 0 a y. E agora, você permite variar o y, né? Então, uma vez que você determinou os limites em x, faz variar os limites em y. O y vai desde aqui embaixo, desde y igual a 0, até y igual a 2, desde 0 até 2. Não é? Que nós colocamos então depois aqui. Tá bom? Então, é assim que a gente monta os limites das integrais. Tá bom? Nem sempre a gente tem que olhar a sequência.
Sim. Mas não te preocupa. Sim. Bom, não te preocupa. Mas bom, tá bom, pessoal. Então já voltamos. Mas tudo bem. Só teve uma queira. Então já voltamos. Só teve uma queira. Então. Bom, então assim, uma vez que a gente montou então a segunda fase da nossa a outra fase do nosso exercício será calcular agora as integrais, não é? Então não estávamos, já tínhamos feito alguma coisinha, então agora nós calculamos integrais. Então agora nós calculamos como a primeira integral. Então, como a primeira integral as integrais está em relação a x, então a integral será 4x menos, como a primeira integral x quadrado sobre 2 está em relação a x, menos, então a integral será 4x x quadrado sobre 2, a integral de x em relação a x até y menos y x de zero. Bom, então agora fazemos a avaliação. Bom, então agora fazemos a avaliação. Quando x vale y, fica 4y. Quando x vale y, fica 4 menos y quadrado sobre 2 menos y quadrado. E quando x vale 0, todo vale 0. Então não precisa colocar, né? Tá bom? Opa, não trocou. Tá bom? Opa, não trocou. Pois é que. Tá. Pessoal, tá. Então só um pouco. Pessoal, tá. Então só um pouquinho aí nós estamos. Realmente aqui na slide. Então deve ter aqui na minha conexão também não aparece. Então deve ter algum probleminha. Só um pouquinho. Sei. Já estamos. Vamos resolver já, Rodrigo. Já estamos. Vamos resolver já, Rodrigo. A gente tá. Já estamos. Vamos resolver já, Rodrigo. Aqui os sistemas um pouquinho, já vamos. A gente tá. Os sistemas um pouquinho, já vamos dar. Tá. Agora deu, né, pessoal? Agora deu, né? Agora sim, já está trocado. Tá, então nós tínhamos. O que nós tínhamos feito? Nós tínhamos feito então. Nós tínhamos avançado um pouquinho para calcular a integral, então. Tá, nós tínhamos já avançado aí. Então a única questão é nessa linha aqui, tá? Em relação a x agora, né? Então lembre-se que a integral de 4 é 4x, a integral de x é x quadrado sobre 2 e a integral de y é yx. Tá bom? Então nós tínhamos feito isso, já temos. Então quando x vale y, x pelo y e menos y quadrado sobre 2.
y igual a 0 até y igual a 2 mesmo, né? Tá bom? Então, agora fazendo a substituição, quando y vale 2, isso aqui vale 8 menos 4. E quando y vale 0, todo vale 0 mesmo. Então, 8 menos 4 menos 0. Isso aqui fica 4 de novo, né? Tá? Então, volume daquela pirâmide, né? É 4. Novamente, né? Tá bom? Então, nós podemos calcular. Eu acredito que quando são polinômios, você não vai ter, digamos, dificuldade em integrar, né? Então, se eu lhe entrego funções desse tipo, 4 menos x menos y, xy, polinômios, né? Acredito que você não tenha dificuldades em integrar. Tá bom? Então, esse é o volume. Esse é mais um exercício de volume, né? Quer dizer, no fundo, ele é um problema de integração mesmo. Tá, agora nós temos um probleminha um pouquinho mais complicado, né? Quer dizer, não é complicado, ele é... vocês vão ver ele agora. Nosso problema consiste no seguinte, viu? Montar a integral dupla. Só montar a integral. Tá? Ele não diz calcular, porque o cálculo é pesadinho, é pesado. Então, só calcular o volume desse sólido que você está vendo aí, né? Tá? Então, como é que é esse sólido? Esse sólido é um paraboloide. A equação do paraboloide está aqui embaixo. Z igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado. Então é aquele paraboloide mesmo. E z igual a 4 menos 2x é aquele plano vermelho, então, né? Esse plano vermelho corta o paraboloide. O corte desse plano com o paraboloide gera então um sólido, né? Um tipo, o sólido está aqui, né? E é tipo um casquete, né? Então esse é o sólido que nós temos aí. Então, novamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a sombra desse sólido. Como é que nós desenhamos a sombra? Quando nós temos duas superfícies, se supõe que nesse contorno que nós desenhamos, aí, né, e atrás também tem uma parte, as alturas do plano e do paraboloide são iguais. O z é o mesmo, ou seja, 4, 2x, que é o z do plano, menos x quadrado menos y quadrado, que é o z do paraboloide. Tá? Então nós temos essa igualdade, o mesmo z para os dois, né? Então, um pouquinho de cálculo não vai embora, né? Então esse x quadrado passa por outro lado, menos 2x mais y quadrado igual a 0. Tá? Então, essa seria a equação da sombra no plano xy, né? A sombra desse sólido tem equação desse tipo aí. Bom, se você completa quadrados, a gente
para completar quadrados a gente tem que somar 1, né? Tem que somar 1 a ambos os lados. Somamos 1 a ambos os lados. E então esse lado fica x menos... desculpe. X menos 1 ao quadrado, mais... Nossa, não sei por que igual a 1. Agora, se você lembra, essa equação, ela corresponde a uma circunferência com raio 1 e centro 1, 0. Vamos desenhar ela então. O centro está aqui, em 1, 0. E o raio é 1, então deve ser uma circunferência mais ou menos assim, né? Deve ser uma circunferência mais ou menos assim. Então aqui deve estar 2. Tá certo? Bom, então a região, a sombra dessa figura é essa aí. Então a integral dupla, o volume, então será será a integral sobre essa região R, sobre esse círculo, então, do... Agora, pois é, olha só, esse sólido aqui, ele tem duas superfícies, né? Se você ver bem, lá em cima está a superfície do paraboloide, que será 4 menos x quadrado menos y quadrado, que é o paraboloide, menos, ou seja, lá embaixo está o plano, 4 menos 2x. Né? Só vamos apagar essa parte aqui, só para deixar ela mais... O volume então será igual a integral sobre a região R do Z do paraboloide, da altura do paraboloide, menos a do plano, diferencial de área, né? Nossa, mãe. Diferencial de área, tá? Então esse volume, fazendo alguma simplificação aí, é a integral sobre a região R de... Se a gente faz esse 4 com esse 4, vão embora e fica esse 2x fica positivo, então fica 2x menos x quadrado menos y quadrado, diferencial de área, né? Então tá, essa seria a integral que calcula o volume daquele sólido, né? daquele casquete, né? daquele um pedacinho de como é que se diz? Uma fatia, não é fatia, é um corte lá do paraboloide, né? Um corte plano do paraboloide. Tá? Então esse será o volume. Tá? Então você vê que aqui a gente não está exigindo que você calcule a integral, mas que monte a integral que resolve esse volume. Tá? Então o volume está dado por aquela integral. Tá? Agora, é claro que essa integral não é fácil de calcular, ela requer algum trabalho algébrico mesmo, né? Tá? Então por isso que a gente não exige que você calcule ela. Bom, então a integral dupla, ela calcula o volume de sólidos. Tá? Por exemplo, os sólidos
com base no plano XY, ou sólidos contidos entre duas superfícies, como esse caso, por exemplo, o sólido está, a parte de cima é o paraboloide e a parte de baixo é o plano. Então ele calcula também aquele volume. Agora vamos ver outra aplicação da nossa da integral dupla, né? A outra aplicação que nós temos que ver é o valor médio de uma função. Tá? Então vamos primeiro definir o que é o valor médio de uma função e depois vamos ver como se calcula esse valor médio. Então aqui nós estamos aqui o valor médio, né? Já vai sair aqui o valor médio de uma função. Tá? Então o valor médio de uma função vamos denotar por Vm, né? É essa integral, onde o que representa aquela coisa? O A é a área da região R a região R é uma certa região do plano, né? Tá? Então se você quer saber o valor médio da função f de xy nessa região, basta fazer aquele cálculo, né? Tá? Então o valor médio será igual a integral dupla, né? De f de xy sobre a área de R. Observe que para a área de R você pode calcular a área dependendo se a região R é simples, né? Tipo um retângulo ou um triângulo. Então você não precisa calcular por integração dupla a área, mas se a integral é um pouquinho mais complicada, então você precisa. Tá? Então a área de R pode ser calculada como a integral dupla sobre a região R de diferencial de área, né? Então, às vezes, isso aqui, essa fórmula, ela é usada sempre que a região não seja de uma forma geométrica clássica, digamos assim, né? Tá? Não seja um retângulo, um triângulo, um trapézio, né? Onde é fácil calcular a área, né? Tá? Então vamos ver agora o valor médio de uma função, um exemplo. Então nós vamos querer, por exemplo, calcular o valor médio dessa função, f de xy igual a x, bem simplesinho. Tá? E o retângulo que nós vamos querer, a região que nós vamos querer, então é um retângulo, tá? Com esses vértices. Então olha só, se a gente desenha o retângulo, né? Então vamos localizar os pontos 0, 0, está por aqui, 4, 0, está por aqui, 4, 2 está por aqui, e 0, 2 está por aqui. Tá? Então a região R é, nesse caso, um retângulo. Tá bom? Então esse retângulo é nossa região R. E o valor médio da função então será igual a 1 sobre a área. Obviamente
a área desse retângulo é fácil de calcular, é base vezes altura, então é 8, né? Integral sobre essa região R da função f de xy, ou seja, x diferencial de área, né? Então pronto, esse é o valor médio que nós temos que calcular. Então a única coisa que nós temos que calcular mesmo é essa integral aqui. Integral dupla sobre a região R. Tá? Então como é que nós calculamos isso? Integral então de R de x de A. Então escolhemos uma ordem de integração. Aqui nesse caso tanto faz, porque é um retângulo, né? Uma geometria bem simples mesmo. Se escolhemos de y de x, por exemplo, então o y ele varia de 0 a 2. Só vamos tirar essa de 0 a 2. E o x varia de 0 a 4. Pronto, então tá. O trabalho agora é calcular essa integral e dividir por 8 o resultado final, né? Então, quanto será igual a essa integral? Integral, bom, aqui o x é constante, então integral de 0 a 4 de xy, y variando desde 0 até 2 de x. Estamos fazendo então a integral de dentro, né? X é constante, então fica xy a integral. Nossa. Aqui fica igual a... Quando y vale 2, isso aqui vale 2x. Quando y vale 0, vale 0. Então 2x, simplesmente. Integral de 2x é x quadrado. Desculpe, aqui não é mais integral, então é x quadrado. X variando desde 0 até 4. Ai, ai, ai. Então isso aqui é 16 menos 0, né? Então a integral é 16 e o valor médio é igual a 16, o valor da integral, dividido pela área que já tínhamos calculado como 8, né? Então isso aqui fica apenas 2. Tá? Quanto que encontrou? 12. É 2, não é? Não entendi, Lisiane. Quanto é que você encontrou aí? 128. Ah, 128. Nossa, não. Exagerou um pouco, viu, Lisiane? Tá, tem que conferir, tem que ter feito algum ajuste, alguma integral errada, possivelmente. E não se esqueça de dividir por 8 também, né? Tá, mas mesmo assim, a integral então ficou meio afastada mesmo, né? Então o valor médio dessa função é 2 nesse retângulo. Tá bom? Bom, então essa é uma outra aplicação. Ah, encontrou 2, tá, agora sim. Tá, beleza. Outra aplicação da nossa integral dupla é a seguinte.
é o cálculo da massa de uma lâmina plana, né? Então nós vamos deixar correr as fórmulas primeiro e depois vamos explicar o que significa cada uma dessas coisas, né? Olha só. Então, como é que funciona isso aqui? A massa, então, está dada por essa integral, uma integral dupla de uma certa função ρ. Como é que é a situação geométrica? A situação geométrica é a seguinte: você tem uma lâmina plana, né, que está ocupando uma certa região R do plano. E essa função ρ ela é a densidade por unidade de área. Tá? Então, obviamente, quando você tem uma massa, quando você quer calcular a massa de um certo sólido, né, você tem que conhecer a densidade e o volume que ele está ocupando, né? Tá? Mas no caso, como nós temos uma lâmina plana, tipo uma folha de papel bem fininha, então a gente precisa conhecer de qualquer maneira a densidade, né? Ou seja, quanta massa tem em cada unidade de área, e precisamos conhecer também a região que está ocupando então nossa folhinha de papel, nossa lâmina, né? Então nós precisamos esses dois elementos, tá? Uma vez que conhecemos esses dois elementos, a densidade e a região, então podemos calcular facilmente a massa, calculando essa integral dupla, e calculamos também o que se conhece fisicamente como o centro de massa, tá? O centro de massa é um pontinho, é uma localização, é uma posição, né? De maneira que fisicamente a gente pode substituir aquela localização por toda a massa plana, né? Tá? Então são duas coisas equivalentes. Claro que isso aí fisicamente é meio chocante, né? A gente não pode substituir uma massa grande por um pontinho, né? Tá? Mas, digamos, para efeitos de modelagem física, né, é possível fazer isso, né? É possível substituir então toda aquela massa grande por um pontinho equivalente, por um pontinho com alguma massa e uma certa posição. Então essa posição ela se calcula dividindo mx por m e my por m. Tá? O mx é então essa outra integral. Observe que essa outra integral tem um y na frente, e no caso do y tem um x na frente do ρ. Tá? Não, é assim, Lisiane. Eu também quando estava pegando as fórmulas, eu pensei como você está pensando, que tinha trocado, mas não está trocado, não, é assim mesmo, tá? Inclusive pode ser, agora que eu me lembrei, lá no material está trocado, não é? Tá? Quem consultou o material vai ver que o mx está com o x e o my está com o y. Tá? Isso está errado, viu? Tá? Então seria bom corrigir o material, corrigir o texto, né? Tá? Porque
é assim, viu? Assim como está. Assim como está agora na transparência, viu? No slide. O MX vai com o Y e o MY vai com o X. Tá bom? Então tá, é bom trocar isso aí. Tá? Bom, então vamos fazer um exemplinho. Olha só, eu escolhi apenas polinômios, viu? Então, acredito que deve estar fácil. Bom, então a massa e as coordenadas do centro de massa. Tá? A lâmina ocupa esse quadrado, 0,2 por 0,2. Então, na verdade, a lâmina é um quadrado, né? Tá bom? Essa lâmina é 0,2 por 0,2. É um quadrado de lado 2, né? Tá? Cujo vértice, um dos vértices está na origem. E a densidade é XY. Então primeiro vamos calcular a massa. Qual é a massa dessa lâmina? A massa será então integral dupla sobre essa região R de XY, né? Tá? Que é a densidade. Então, que seria a integral. A gente escolhe uma ordem agora. Tanto faz a ordem de x de y, de y de x, que é um quadrado, né? Então vai sempre de 0 a 2 um e de 0 a 2 o outro. Tá? Então, agora é só calcular essa integral. Aqui nós temos então integral. Essa canetinha. Integral de 0 a 2 a x y quadrado sobre 2 y de 0 a 2 dx. Isso aqui dá a integral de 0 a 2. Quando o y vale 2, y quadrado vale 4 sobre 2 dá 2, então 2x. Quando y vale 0, tudo vale 0. Então é só 2x dx. Então a integral será de 2x é x quadrado, né? Desde x igual a 0 até x igual a 2 igual a 4. Então a massa vale 4. Tá bom? A massa vale 4. Pronto. Então a massa da lâmina já está calculada. Agora vamos calcular as coordenadas do centro de massa. Então para isso nós temos que calcular o MX. O MX é a integral então dupla de y vezes xy, diferencial de área, né? Lembre-se que para x então temos que colocar y. Agora escolhemos canetinha. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 de xy quadrado. Tanto faz a ordem de integração, pode ser de x de y, então. Porque é um quadrado mesmo, todo bonitinho.
Então essa integral é igual à integral de 0 a 2. Não, vamos fazer já no outro lado então. Tomara que eu tenha deixado um espacinho, não me lembro. Só para não esquecer, né? Eu copiei de novo o enunciado, tá? Então nós estamos calculando o mx. A integral vai de 0 a 2. Nossa, o que deu? Acho que a canetinha deixou de escrever. É pilha, né? Eu acho, não sei. Só um pouquinho, pessoal. Nossa canetinha acabou de falecer. Ai, ai, ai. Ah, a pilha tá aí. Ela parou de vibrar? É, parou de escrever. Vamos fazer uma troca rapidinha, pessoal, de pilha. Ou faleceu a pontinha, não sei também. Tomara que seja só. Não? Acabou a tinta, isso, acabou a tinta, Severino. Estamos recarregando a tinta aqui, pessoal. Ah, tá, vamos lá. Aham, tá funcionando. Tá. Tá. Bom, então já a gente recarregou nossa canetinha. Ah, sim, tá bom, obrigado. Aí embaixo tem que estar valendo. Ah, sim, beleza, obrigado. Então, integral de 0 a 2, de novo integral de 0 a 2 de xy quadrado era, né? Ou seja, y xy, né? Xy quadrado. E nós tínhamos feito, puxa, me esqueci agora, mas tanto faz. Pode ser de y de x de y, não faz diferença. Tá, vamos supor que foi de y de x, tanto faz. Não, vai dar a mesma coisa, porque a região é quadrada, um quadrado bem bonitinho até, né? Tá? Então, vamos integrar de 0 a 2. Integral de xy quadrado é xy cubo sobre 3. Está em relação a y, né? Y desde 0 até 2 dx. Então isso aqui vale quanto? Vale, quando y vale 2 é 8 terços, então é integral de 0 a 2 de 8 terços de x. Quando y vale 0 mesmo, então não tem problema. Agora, integrando novamente, aí fica 8 terços de x quadrado sobre 2, desde x igual a 0 até x igual a 2. Quando x vale 2, x quadrado sobre 2 vale 2, então fica 16 terços, né? E quando x vale 0,
todos vale 0. Então ficou 16 terços mesmo. Então o x, o x das coordenadas do centro de massa fica mx sobre m, que é 16 terços, que acabamos de calcular, dividido pela massa, que era 4, né? A gente calculou a massa anteriormente no outro slide. Tá? Então a massa deu 4. E isso aqui fica então 4 terços. Tá? Então esse é o x. Esse é o x. O y vale exatamente a mesma coisa pela simetria, né? Então se você quiser calcular o MY a modo de exercício, então a modo de exercício ele é integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 de x quadrado y de y dx ou de x de y, tanto faz. E essa integral pela simetria da geometria deve valer também 16 terços. E o y' então também deve valer a mesma coisa, né? 4 terços. Tá? Mas isso aqui você pode verificar. Ah, opa, desculpe aí. Aqui, essa parte aqui de baixo não dá para ver, então o que estava dizendo é o seguinte, né? Que o y também tem que ser 4 terços, como antes. Tá? 16 terços e 4 terços. Tá bom? Então, eu acho que se você tiver um polinômio desse tipo, né, não vai ter problema em integrar, viu? Então vamos trabalhar por aí mesmo. Bom, uma outra aplicação, claro, essa aqui é uma aplicação bem complicadona mesmo, né? Porque você tem que calcular. Ah, desculpe pessoal, antes que me esqueça, senão vou me esquecer mesmo. Esse mx e o my são chamados os primeiros momentos da lâmina, né? Os primeiros momentos, seja, ou momentos de primeira ordem também alguns dizem, né? Agora a centroide é uma região plana. Então, nesse caso, você pode utilizar as fórmulas anteriores, supondo que a densidade é igual a 1. Então, nós temos a integral sobre R do diferencial de área, 1, né? Isso aí faria o papel da massa, mas nós sabemos que isso aqui, além de ser a massa, é a área, né? É a área. E nós teríamos o primeiro momento, digamos assim, entre aspas, como sendo a dupla integral
de y vezes o ρ. Só que o ρ é 1. E similarmente o my será a integral sobre R de x vezes 1 de A. Então, o centroide, as coordenadas do centroide são integral, vou fazer um pouquinho mais embaixo para não. Então, o x será a integral de y de A sobre a área de R e o y será a integral de x de A sobre a área de R. Então essas são as coordenadas do centroide. Nossa, peraí. Tá? Então essas duas são as coordenadas do centroide. 6, letra B. Tá. Lisiane, eu não sei se tenha condições de te responder isso aí agora. Só deixa eu ver de que se trata essa 6B. Mas assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, que eu vou fornecer o gabarito dessas questões pelo ambiente, tá? Eu realmente não me lembro. Só deixa eu abrir meu tá. Entendi por que estás preocupado. Tá. Eu entendi tua preocupação. Só que esse problema, em particular o 6B, ele é um problema onde, evidentemente, tu vai ter que calcular essas integrais, essas duas. Porque a área é fácil, a área é um quadrante, se não me engano, né? O primeiro quadrante do círculo. Essa região é. Tá, a área de um quarto de círculo é fácil. O problema é realmente a integral mesmo, tá? Só que assim, ó, essa integral, ela é calculada com coordenadas polares, que é a última parte do nosso assunto, de nossa web, tá? Então eu te solicitaria então que, digamos assim, primeiro ver como é que se faz aquelas integrais, e depois aí de repente tu volta a tentar o cálculo dessa integral, tá? Então eu não sei, eu solicitaria então para ti esperar, segurar um pouquinho aí até o final da web, tá? Que é aí que justamente estamos tratando de exercícios de regiões onde tem esse tipo de forma geométrica, né? São quadrantes, círculos, semicírculos, partes de círculo, etc, né? Tá? Então vamos esperar até lá então. Isso, integral por coordenadas polares, exatamente. Esse aí é o assunto. Tá?
Eu preparei uma coisa bem simplesinha, bem light mesmo, né? Não vamos nos complicar a vida, né? Tá. Opa. Aí, pessoal. O problema então é calcular o centroide dessa figura. Tá? Então nós temos essa figura. Então, obviamente, a simetria dessa figura nos diz que desculpe, antes de continuar, o centroide é também chamado o centro geométrico de uma figura, né? Então, obviamente, por exemplo, se você tiver um quadrado, obviamente o centro geométrico vai ser aquele ponto do meio do quadrado, né? E isso aí você pode perceber rapidamente, porque esse aí é o centro geométrico dele, né? Dessa figura, tá? Então, assim, qual seria o centro geométrico dessa parte de parábola, o que se chama, não é um arco de parábola, essa aí é a parte superior da parábola, né? A partir do eixo x para cima, né? Então, o x eu sei que o centro geométrico dessa figura deve estar mais ou menos por aqui, sei lá. Mas por que eu escolho esse ponto? Pela simetria, né? Da figura. Tá? Observe que se a gente quebra a figura, corta a figura por um corte, o eixo Y, né? Pelo eixo Y, esse corte deixa duas metades simétricas. Então, esse fato me diz que o centro geométrico deve estar mais ou menos por esse ponto. Ou seja, o x é zero. Né? Isso aí é pela geometria mesmo. Você não, claro, você pode calcular a integral, mas eu lhe garanto que essa integral vai lhe dar zero. O único problema é o y mesmo, né? Então o y desse centroide, desse centro geométrico, nós vamos ter que calcular. Então o y é a integral, então. Vamos deixar só formulado, então. Tá? E no gabarito eu lhe passo, então, os cálculos das integrais. Então vamos fazer assim. O y, então, será a integral sobre a região R de x diferencial de área dividido pela área, né? Que nesse caso a área de uma parábola vai ser, então, dessa forma, né? Tá? Então, agora essa integral, então, essa integral aqui é mais complicadinha, né? Ela não é tão simples assim. Como é que faríamos essa integral? Integral dupla de R x de A. Olha, a gente teria que escolher primeiro uma ordem de integração. Observe que a melhor ordem de integração nesse caso é xy, né? Desculpe, é yx. Por quê? Porque fixar o x significa fazer um traço vertical, né? Tá? Então o y vai desde 0 até a parábola. Então vai desde 0 x quadrado. E o x pode ir de menos 2 a 2, né? Você está olhando na figura. E aqui será x, então. Tá bom? Então agora essa é a integral, você tem que calcular ela. Vamos deixar ela assim indicada, depois a gente fornece no gabarito a solução dela, né? E essa outra integral será a integral de menos 2 a 2 de novo. Ai, desculpe, está dando para ver. Vamos
Vamos apagar essa parte aqui. Vamos escrever ela aonde agora? Vamos ver se eu... Tomara que eu tenha deixado um outro slide para essa figura, para esse exercício. Não. Então vou ter que voltar aqui mesmo. Tá. E a área, essa integral aí de baixo, vou colocar ela aqui. Essa integral será a integral de menos 2 a 2, integral de 0 a 4 menos x quadrado dy de x, né? Tá? Essa é a integral. Agora você tem que calcular as duas integrais e conseguir o y, né? O y, se não me engano, é 16 sétimos, mas isso aí eu lhe apresento depois no gabarito mesmo, né? Tá? Momento de inércia. O segundo, o momento de inércia. Momento de inércia é essa função, onde aqui está o y quadrado, né? Agora, né? Por isso que eu botei a setinha. E esse aqui é a densidade, novamente, né? Tá? Então agora é x quadrado, y quadrado e x quadrado para o momento de inércia mesmo, né? Então existem certas figuras aí, inclusive na lista de exercícios tem alguns exemplos. Essa área de superfície a gente vai descartar, né? E o que eu queria falar agora para você é as coordenadas polares. Essa área de superfície de repente deixamos para a próxima web, tá? Mas então o que eu queria falar para você agora são as mudanças de variáveis em coordenadas polares. Volto aonde, Jean? Eu vou deixar os slides, eu vou deixar no momento de inércia. Tá. Vamos ver, quem que deu no momento de inércia? Nós temos que voltar alguns aí. Aí. Está atravessado, né? Momento de inércia em relação a x é y quadrado, e o momento de inércia em relação a y é com x quadrado. Está ao contrário também, né? Tá? Então, que nem o momento, que nem o primeiro momento. O primeiro momento, então, é y e x, né? Agora, no segundo momento, é y quadrado e x quadrado. Tá? Esses momentos aí também são úteis no cálculo de probabilidades, né? Mas aí a gente não vai ver isso. Então, essa parte aqui da área de superfície vamos retomar na segunda, então, para fazer alguns exemplos finais, né? E agora o que eu queria falar para você é mesmo as coordenadas polares, tá bom? Então, justamente a gente, quando a Lisiane perguntou, observe que as coordenadas polares, a gente faz um grafiquinho aqui do lado. Com que se importam as coordenadas polares? As coordenadas polares se importam basicamente com uma distância, R, e com um ângulo, θ. Tá certo? Então, se você conhece o ângulo e a distância, você conhece as coordenadas polares. Então agora vamos retomar a coisa, né? Olha, o que aconteceria
que aconteceria se sua região de integração é assim, essa região que você está olhando aqui, essa região R, ela é um quarto de círculo, tá certo? Então olha só, o R, quer dizer, os pontos dessa região, ou seja, se eu pego um pontinho aqui e eu meço a distância até a origem, quanto daria o R? Bom, eu não sei exatamente quanto, mas eu sei que ele estaria entre 0 e 2, não é? Se eu pego o ponto aqui mesmo, na origem, a distância seria 0. E se eu pego os pontos mais longe, por exemplo, os pontos sobre a circunferência, a distância valeria 2. Então o R vai estar entre 0 e 2. Tá certo? E o ângulo θ vai estar entre 0, que é o ângulo com a horizontal mesmo, né? Esse ângulo da horizontal, 0, e 90 graus, no máximo. Ou seja, π meios, ou 90 graus, né? Tá certo? Então observe que essa região, esse quarto de círculo, é melhor entendido com as coordenadas polares. Por quê? Porque as coordenadas polares lhe dão uma região bem simples, de 0 a 2 o R, e de 0 a π meios o θ. Tá? Então, obviamente a coisa fica mais fácil, né? Outro tipo de regiões onde acontece esse mesmo é uma região desse tipo, por exemplo. É um anel. Nesse caso, por exemplo, quanto valeria o R? Ou seja, se você toma um ponto do anel, um R, qual seria a distância desse ponto até a origem? Bom, exatamente eu não sei quanto vale, mas eu sei que ela está entre 2 e 4, não é? Desculpe, entre 1 e 3, desculpe. Eu olhei errado o gráfico. Entre 1 e 3. E o ângulo θ? Ou seja, quais são os possíveis ângulos desses pontos? Bom, é a volta inteira, né? Então, o θ vai desde 0 até 2π. Tá certo? Então, essa região, novamente, esse tipo de regiões é obviamente melhor explicada com as coordenadas polares. Então, se existir uma forma de passar as integrais xy para coordenadas polares, então seria uma boa para certas regiões de integração. E há um jeito, né? Tá? Então, se a região, por exemplo, está contida entre um ângulo alfa e um ângulo beta, né? A região, e está contida entre uma função G1 de θ e G2 de θ, então a integral a gente pode passar facilmente substituindo pelas coordenadas polares. Você lembra que as coordenadas polares são R cosseno e Y R seno de θ, né? Tá? Então o que você faz? Substitui o x por R cosseno, o Y por R seno, só que tem uma coisinha, aparece um Rzinho a mais, como consequência da mudança de variáveis. Tá? Na verdade, esse Rzinho é chamado de jacobiano. Então, o jacobiano dessa transformação em coordenadas polares é exatamente R. Por isso que aparece aquele R. Então, a mudança de variáveis acontece desse jeito, substituindo x por R cosseno
y por r seno e o bônus r. Vale a pena lembrar que x quadrado mais y quadrado vale r quadrado, x quadrado menos r quadrado vale r quadrado cosseno de 2θ. Então é sempre importante lembrar essas identidades, né? Só para transformar a integral. Então agora, só para fechar nossa web, nós vamos fazer um volume. Tá? Nós temos aí é uma esfera, né? E nessa esfera tem um cilindro lá dentro cortando a esfera. Tá? Então no final das contas aparece um sólido, né? Aparece esse sólido aqui. E a gente quer saber qual é o volume desse sólido. Tá? Nós temos todas as equações aí. Então, se a gente for fazer em coordenadas retangulares, digamos assim, o volume seria a integral dupla sobre a região R da superfície Z diferencial de área, né? Mas quem é R? R é a sombra daquele sólido lá embaixo. Então, se você vê a sombra dele, vai ser uma circunferência, né? Raio 4 e todo cheio. Tá? Se você vê o sólido lá desde cima, você vai ver a circunferência de raio 4. Tá bom? Então, essa seria a integral se fossem coordenadas cartesianas. Mas em coordenadas polares, como é que eu explico esse círculo? Esse círculo eu explico assim: o R está entre 0 e 4, de acordo? O 0 entre 0 e 4, e o θ está variando entre 0 e 2π. Pronto, então eu posso passar para coordenadas polares, lembrando aquela substituição, e lembrando que o R vai de 0 a 4 e o θ vai de 0 a 2π. Como? Vamos montar a integral e depois a gente deixa então a integral para ser calculada. Se der tempo, tudo bem, se não. Bom, então assim, ó. O volume então será igual a integral de raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado de A na região R, né? Agora observe o seguinte: você lembra que x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, não é? Isso aí você tem que lembrar. Então, se a gente substitui essa e passa já para coordenadas polares, aqui vamos ter 4 menos r quadrado, não é? Aqui a integração pode ser de r de θ ou de θ de r, tanto faz, mas aqui antes vamos apagar aqui. Bom, se já estamos passando para coordenadas polares, não se esqueça que depois de ter substituído ainda tem um bônus, né? Tem que multiplicar tudo isso aqui por r, dr de θ, digamos assim. Então
Então esse bônus aqui é o jacobiano que tem que ir sempre. Agora o R então vai de 0 a 4 e o θ vai de 0 a 2π. Pronto, o resto do exercício é calcular aquela integral que já vai ser calculada de maneira mais fácil. Que é assim, ó, evita que você calcule aquela coisa lá com as raízes, né? Que senão você vai ter limites com raízes, né? Vai ter limites do tipo, em cartesiana seria assim, né? Raiz de 16, não, de 4 menos y quadrado. Aqui a integral de 0 a 2, viu, pessoal? Aqui temos um errinho aqui a integral o raio de 0 a 2, a circunferência lá de dentro tem raio 2, viu? Então é 0 a 2. Então, aqui a integral não seria de menos 4 a 4, seria de menos 2 a 2, raiz de 4 menos x quadrado lá embaixo e raiz de 4 menos x quadrado lá em cima, né? Ainda raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado de y dx. Se a gente não fizer a mudança de coordenadas, ficaria aquela integral que você está vendo lá embaixo, tá? Essa integral, obviamente, é apavorante, né? Por quê? Porque você tem limites com raízes lá, tá? Mas se você passa para coordenadas polares, os limites são números bem fáceis de manipular. Então, de repente, bom, a única coisa que pode atrapalhar um pouquinho é isso aí. Mas isso aí está no integrando, né? Então, integrar uma coisa dessas aí já é mais fácil do que integrar essa outra integral que também dá o volume daquele sólido. Tá? Então, esse exemplo aqui, pessoal, nós vamos terminar então na segunda-feira. Tá? Aí a Lisiane me lançou a resposta, eu acho, 16. Tu calculou 16, Lisiane? Parabéns, viu? Foi muito rápido. Tá. Mas assim, então o volume deve ser calculado então por essa integral, por essa segunda integral e não por essa aqui, né? Essa aqui não presta mesmo, né? Aí, você pode até calcular, mas o problema vai ser o trabalho algébrico que você vai ter para calcular isso aí, né? Tá? Então tá, pessoal, nós vamos ficar aqui. Na segunda-feira então a gente completa os exercícios que tem deixado incompletos, tá? E não se esqueça então, dê uma boa olhada no gabarito, leia antes de levar para a prova, leia bem, tente entender os processos. Qualquer dúvida a gente está aí no fórum, tá? Então é isso aí, viu? Tá bom, então tá. Bom, Lisiane, então boa noite para vocês aí, bons estudos, tá? E nos vemos na segunda-feira.